Unidade 4. Values and Behavior. Aula 14.2. Conteúdo: Present Perfect, Negative Form. Habilidade: reconhecer e usar corretamente o Present Perfect na forma negativa. Hello, dear students, teachers, welcome. Bem-vindo aí à nossa aula de língua inglesa. Estamos falando aí de um tempo verbal que às vezes se parece um pouquinho complexo, mas na verdade não é, né? Vamos nos atentar aí à aula, aos vários exemplos que nós vamos dar. Trata-se então, né, a nossa aula de hoje do Present Perfect. O que é o Present Perfect? É um tempo verbal, tá certo? E ele tem uma estrutura muito peculiar. É importante vocês memorizarem, tá? Então preste bastante atenção. Então, Present Perfect é um tempo verbal, né? Como outros tantos em língua inglesa, e ele tem a sua estrutura própria, né? Essa estrutura facilita bastante aí a gente memorizar, né? A gente aprender sobre esse tempo verbal, que também é bastante utilizado, tá? Então, Present Perfect, esse present aqui ele indica bastante coisa, como nós vamos ver, e o perfect também, tá? Nós vamos então ver esse tempo verbal com vários exemplos aí para facilitar a compreensão de vocês, tá? Saber em que situações eu utilizo, tá certo? Vamos falar um pouquinho então sobre o Present Perfect, olha só. Quando que eu utilizo então o Present Perfect? Nós utilizamos o Present Perfect para falar de ações iniciadas no passado e andamento no presente. Então, basicamente, esse tempo verbal tem uma conexão entre o passado e o presente. Diferentemente de um passado onde as ações aconteceram e acabaram, né, estão acabadas, o Present Perfect nem sempre, né? Então, ele passa uma ideia que continua. É um passado, mas que tem uma conexão com o presente. Olha só o exemplo que eu trouxe para vocês. I have lived in Bristol since 1984. Então, eu morei, né? Eu moro em Bristol, que é a cidade, desde 1984. 1984. Lembrando que em língua inglesa a gente pode falar a data, né? Referente a ano, de 2 em 2, tá? 1984. Então, eu moro, né, em Bristol desde 1884. Olha só, ações iniciadas no passado e em andamento no presente. I have lived, quer dizer, eu mudei para lá há algum tempo e eu continuo morando. Então, é uma ação que começou lá no passado e perdura até o presente, tá? E eu tenho essa estrutura aqui, ó, que é bom a gente ir prestando atenção. O verbo have vai estar sempre presente, então, no Simple Present, tá? O verbo, ele faz parte, então, dessa estrutura. Então, é uma ação que começou no passado e que perdura no presente, que tem ligação com o presente. Outro exemplo, outra situação de uso. Quando se faz referência a um período de tempo inconcluso. Quando se faz referência a um período de tempo inconcluso, ou seja, eu me refiro a um passado, mas esse período de tempo ele não dá exatamente, não deixa claro, né, quando ocorreu isso, né, qual é o período que aconteceu isso. Olha só o exemplo. She has been to the cinema twice this week. She has been to the cinema twice this week. Essa palavrinha aqui é uma proparoxítona, tá? Então eu falo cinema, tá? She has been to the cinema twice this week. Então, ela esteve, né, no cinema 2 vezes essa semana. Repare, né, twice, 2 vezes, que é um tempo inconcluso, né? Eu me refiro a um período de tempo, mas eu não me referi exatamente quando, né? 2 vezes essa semana. 2 vezes por semana, quer dizer, ela foi ao cinema
2 vezes essa semana, mas não me referi exatamente quando. É um período no passado, mas eu não defino exatamente quando. Outra situação de uso, que eu utilizo aí o Present Perfect. Olha só. Ações repetidas em um período não especificado entre o passado e o presente. Exemplo, we have visited Portugal several times. Nós visitamos Portugal várias vezes, tá? We have, olha só a presença de novo, né? Como eu já falei, ele faz parte da estrutura. We have visited Portugal several times. Né? Nós visitamos Portugal muitas vezes. A palavra several quer dizer muitas, né? E times, vezes. Então, muitas vezes. Tá? Então, we have visited Portugal several times. Nós visitamos Portugal várias vezes. Uma outra situação de uso. Quando o período exato da ação é irrelevante ou desconhecido. Tá? Então, quando o período exato da ação é irrelevante ou desconhecido. Então, nós utilizamos também o Present Perfect. Tá? Exemplo, he has read War and Peace. He has read War and Peace. Ele leu, né, um livro, isso aqui é o título de um livro, Guerra e Paz. Ele leu Guerra e Paz. Repare que é um tempo no passado que não é muito importante, ele é irrelevante. E também não digo exatamente quando, né? He has read War and Peace. Esse verbo aqui, ele pode ser, né? Ele tem a mesma escrita no presente, só que se lê read, e quando ele é passado é read, tá? He has read War and Peace. Ele leu, então, Guerra e Paz, né? Que é o título do livro, tá certo? Então, gente, nós vimos aí em que situações nós utilizamos o Present Perfect, que é um tempo verbal, né? É um tempo verbal passado, né? Normalmente é uma ação que começou no passado e tem uma ligação com o presente, tá? E nós vimos aí quais situações eu utilizo e já tivemos uma boa dica, né? Qual é a estrutura do Present Perfect? Nós sempre vamos ter o verbo have. Sempre o verbo have vai estar presente na estrutura. E depois dele vai ter o verbo principal no particípio, tá certo? Olha só agora as frases negativas, tá? Quando que eu utilizo, então, as frases negativas, né? Como que são formadas essas estruturas, né? Das frases negativas no Present Perfect. Olha só, negative sentence on Present Perfect. As frases negativas no Present Perfect, né? Que é o tempo verbal que nós estamos utilizando. Já sabemos que é um tempo referente ao passado, né? Agora, as frases negativas, ela tem o acréscimo de uma única palavrinha, né? Diferente aí das frases afirmativas, que é o not, tá certo? Então, nas frases afirmativas, eu tenho o verbo have, como nós temos aqui também, mais o verbo no particípio, o verbo principal no particípio. Já nas frases negativas, continua a mesma estrutura, só que eu tenho, então, o acréscimo do not, tá? É o not que vai colocar todo o enunciado, que vai colocar toda essa frase no passado, tá certo? Então, not é a única coisa que muda das frases afirmativas para as negativas, tá? E ele vai sempre depois do verbo auxiliar, que nesse caso aqui, nessa estrutura desse tempo verbal, é o have. Então, vai ficar have not, ou então, né, a forma abreviada, como nós já sabemos que pode ser feito nas frases negativas, tá certo? Então, a estrutura negativa é formada com a inserção do not, que é o advérbio, a partícula de negação, o advérbio de negação, após os verbos auxiliares, que é o has ou have. Tem o acréscimo de algo importante aqui. O has, que situações eu utilizo has ou have? Nós já sabemos que no Simple Present nós temos, né, a presença do verbo terminado em S quando conjugado com terceira pessoa do singular. Nesse tempo verbal, que é o Present Perfect, olha só, Present Perfect, o present, que é caracterizado, né, pela presença do has ou do have, ele também segue essa regra. Tá? Eu estou falando de um tempo verbal, Present Perfect. E esse present, ele tem esse present justamente por causa desse verbo. Como eu estou falando de presente, né, eu tenho que tomar cuidado, então, nessa mudança, quando o sujeito for terceira pessoa do singular. Terceira pessoa do singular, eu devo utilizar, então, o has. E para todas as outras, o have.
vai ficar bastante claro aí ao longo da aula, nos exemplos que nós vamos explorar, tá certo? Então, nas frases negativas do present perfect, nós temos o acréscimo do not, tá? E vai colocar todo esse enunciado, tudo aquilo que está sendo falado na forma negativa, tá certo? Olha só essa estrutura. Negative sentence on present perfect. Frases negativas no present perfect, que é o tempo verbal que nós estamos trabalhando. Olha a estrutura. Have, mais not, mais participle. Participle, então, é o passado, né? Past participle é aquela forma do verbo onde a ação está pronta e acabada, né? Então, eu tenho sempre nessa estrutura das formas negativas a presença do have, tá? Ele sempre vai estar presente, mais o not, que foi acrescido nas frases negativas, e o particípio, past participle, do verbo principal. Olha só a estrutura. Eu tenho então aqui, acompanhe, sujeito, I, have, not. O not vai estar sempre após o verbo auxiliar. Aliás, em todas as frases negativas, né, o verbo auxiliar, então, ele vai estar chamando para ele o not, né? É ele que vai atrair essa partícula de negação, colocando esse enunciado no passado. Aliás, na forma negativa. Então, I have not worked yesterday. I have not worked yesterday, tá? Olha só, o particípio passado desse verbo, né? Que é o verbo work, que é trabalhar, worked, trabalhado, né? Nesse caso aqui, trabalhado. I have not worked yesterday. I have not worked yesterday. Eu não trabalhei, né? Eu não trabalhei ontem. Chama atenção para essa estrutura do have, então, junto com o not, mais o verbo, mais o particípio do verbo principal. Outro exemplo, negative sentence on present perfect. Seguindo aí, né, eu tenho o have, mais o not, mais o participle. Olha só, o sujeito aqui, o he. Agora, gente, nós temos uma mudança aqui, olha só. O have, ele ficou has. Por que que houve essa mudança? Porque aqui eu tenho um sujeito, terceira pessoa do singular, o he. Então, o terceira pessoa do singular exige essa mudança, né? O verbo tem que ser terminado em S. E como have é um verbo irregular, né? Eu não posso colocar haves, né? Eu tenho que mudar a estrutura dele. E vai ficar has. Então, he has not lived in Bristol. Ele não viveu, né? Não morou em Bristol, ok? Então, olha só nessa mudança aqui, gente. O has, o have, na verdade, quando conjugado com o sujeito de terceira pessoa do singular, ele deve ser substituído, então ele vai ficar has. Tá certo, gente? Lembrando, então, dessa estrutura, dessa mudança que ocorre. Eu tenho o have, tá? Mas quando eu tenho o sujeito com terceira pessoa do singular, he, she e it, e equivalente, então eu devo colocar o has, tá certo? O have vai estar sempre presente nessa estrutura de frases do present perfect. Na forma negativa não é diferente. Só que eu tenho que atentar para o has. O has, então, quando o sujeito da minha frase, do meu enunciado, estiver ou ser um sujeito de terceira pessoa do singular, he, she, it ou equivalente, então eu devo, nesse caso, substituir o have por has, tá certo? Terceira pessoa do singular, has. Para todas as outras, have. E, claro, nas formas negativas, eu devo colocar, né, acrescentar a partícula de negação, ou então o advérbio de negação, not. Tá certo? Olha só a animação que eu vou mostrar para vocês, que vai deixar bem claro essas estruturas. Olha só. Have not visited Portugal. Então, gente, eu tenho ali os sujeitos, olha só. I have not visited Portugal. Esse verbo, gente, a pronúncia desse verbo, quando você fala, né, numa pronúncia, numa velocidade normal, você vai falar visited, visited. Quando você fala lentamente, ele mais aparece o D ali no final, tá? Ele não fica visited, ele vai ficar visited, visited, quando você fala mais lentamente. Como a gente fala, né, numa velocidade normal, então ele vai ficar visited, visited.
I have not visited Portugal. Agora vai mudar o sujeito, mas a estrutura permanece igual. You have not visited Portugal. O outro sujeito, we have not visited Portugal. Também mudou o sujeito, mas a estrutura permaneceu igual. They have not visited Portugal. O que essas frases têm em comum, gente? Essa frase tem em comum. Eu tenho os sujeitos mudando, mas a frase continua igual. Então, o have permanece inalterado, tá? Porque o sujeito, nenhum dos sujeitos ali é a terceira pessoa do singular, então ele continua sendo have. I have, you have, we have, they have. E claro, a presença do not, que deixa então essa frase na forma negativa. Então olha os sujeitos, reitero. I, you, we, they, que é, respectivamente, eu, você, vocês, nós e eles. Esses sujeitos ou palavras equivalentes devem utilizar o have como verbo auxiliar corretamente, né? O have, então, vai estar presente junto com esse sujeito. E, claro, como se trata de uma frase negativa, o not na sequência e depois eu tenho o verbo principal no particípio, tá? Agora, quando que eu utilizo o has? Olha só. Então, he has not read Wars and Peace. Ele não leu Guerra e Paz. Ele não leu Guerra e Paz. Repare que eu tenho has porque eu tenho o sujeito he, terceira pessoa do singular, ele. Então, he has not read War and Peace. Ele não leu, né, Guerra e Paz. Vai mudar o sujeito, mas a estrutura continua igual. She has not read War and Peace. Ela não leu, né, Guerra e Paz. Repare, ela é terceira pessoa do singular e isso justifica a presença do has. E por último, o it, que é ele ou ela, né, para coisas, objetos e animais. Também, né, ele é terceira pessoa do singular e, portanto, o has vai estar na sequência, né? Então, it has not. O not, então, né, a palavrinha que de fato é acrescida nas frases negativas, né? Diferente das formas afirmativas, eu acrescento not e essa frase fica na forma negativa. It has not read War and Peace. Ela não leu, ou ele não leu Guerra e Paz. Essa última frase com it é bastante incomum, haja vista que a leitura é uma ação feita por pessoas, né? Por seres humanos, né? Na maioria das vezes. Então, eu não teria um animal, então, um outro objeto fazendo leitura. De qualquer forma, a estrutura existe. Então, a gente precisa, de fato, mostrar, tá? Então, gente, o que fica claro? Quando o sujeito for he, she, it, ou o equivalente, eu devo utilizar o has. E claro, como nós estamos falando de frases negativas, o not vem sempre na sequência. Aliás, verbos auxiliares são sempre os responsáveis por tudo. Quando a frase é negativa, é o verbo auxiliar que vai chamar a partícula de negação, então o advérbio de negação not para junto dele. Quando essa frase, né, for interrogativa, por exemplo, é o verbo auxiliar que vai mudar de posição. É sempre o verbo auxiliar que muda, tá? Nas frases negativas, como nós estamos vendo, permanece dessa forma, permanece essa regra. É o verbo auxiliar have, or has, quando for terceira pessoa do singular, que vai ser acrescido de not, tá? É ele que vai fazer toda a mudança para tornar essa frase uma frase negativa. Mais exemplos. Agora, né, de fato mesmo com a estrutura, subject, que é o sujeito, mais have, aliás, has or have, mais not, mais past participle, mais complement. Então, subject é o sujeito, aí depois vem o have or has, aí vem o not, past participle, que é o verbo, né, cuja ação está pronta e acabada, nesse caso é o done, e mais complemento. I have not done my job yet. I have not done my job yet. Eu não fiz meu trabalho ainda, né, aquilo que me era devido. Então, I have not done my job yet, tá? Agora sim eu vou mostrar para vocês uma informação importante também com relação
as formas negativas, tá? Então, nós já sabemos que as frases negativas do present perfect têm a presença do not, certo? Só que esse not, ele vai ser acrescido sempre ao verbo auxiliar, como já foi falado, só que eu tenho duas formas possíveis. Olha só, eu tenho have not, que é a forma não abreviada, eu simplesmente coloco, né, o advérbio de negação not, né, logo na sequência, né, logo após o verbo auxiliar have, ou eu tenho também, né, mesma situação, quando eu tenho terceira pessoa do singular, o sujeito for terceira pessoa do singular, eu vou utilizar o has e, claro, o not. Essa forma é a forma não abreviada, tanto de have not quanto has not. Aqui embaixo eu tenho a forma haven't, que é a abreviação da de cima, e aqui eu tenho hasn't, que é a abreviação também de has not, tá? Então, há duas formas possíveis, tanto have not como haven't, ou então has not or hasn't. Quando utiliza um e outro, não existe uma regra, tá? Como, né, professor, a gente dá sempre a dica de que as formas abreviadas são sempre mais comuns e mais utilizadas em situações informais de uso, como a fala, por exemplo, tá? Mas não existe uma regra que defina quando deve utilizar a forma abreviada ou a forma por extenso, tá? Então fica a critério de cada um. Mas é bom saber que existe essa diferença, né? essa possibilidade, na verdade. Have not or haven't, ou então has not or hasn't, tá certo? A forma abreviada aí com a presença, né, do apóstrofo bem aqui. Nós temos isso também em língua portuguesa, tá certo? Vamos ver agora, gente, construindo algumas frases. Olha só. Building sentences, né? Construindo frases, sentenças. Primeiro ali, ó, gente. Então, nós já temos o sujeito, subject, mais has, mais have, mais not, né? O has ali, então, quando o sujeito for terceira pessoa do singular, e o have, quando não for terceira pessoa do singular. Nesse caso ali vai ser o have, né? No exemplo que nós vamos ver. Aí o past participle e o complemento. Repare, gente, que o have or has vai estar sempre presente. E o not, nas frases negativas, também vão estar sempre presente. E o past participle que vai mudar, porque depende do verbo, da ação, né, do verbo que eu estou utilizando. O que se sabe é que o verbo vai estar sempre na sua forma de particípio passado, tá? They have not visited us for the last 6 years. Então, they have not visited us for the last 6 years. Então, eles não nos visitam há 6 anos. Qual é o sujeito? É they, é eles. Não é terceira pessoa do singular, não é ele, não é ela. Então, portanto, have. Como se trata de uma frase negativa, not. Aí o verbo principal no particípio, visited. Aí o complemento todo ali, tá? They have not visited us for the last 6 years. They have not visited us for the last 6 years. Então, eles não nos visitam há 6 anos. Outro exemplo. Continuando, então, com o sujeito, né? O have or has, mais o not, que é o que, de fato, foi acrescido agora nas frases negativas, né? Então, she has not studied since she left the school. Ela não estuda desde que ela deixou a escola. She has not studied since she left the school. Chama atenção para a presença do has, né? Porque o sujeito é she, é a terceira pessoa do singular, portanto, has justificado ali, né? A presença do has. Como se trata de frase negativa, a presença do not e, claro, na sequência, o verbo no particípio, né? Então, a estrutura das formas negativas, o present perfect é sempre essa. Have or has, mais not, mais verbo no particípio, né? Mais o particípio do verbo principal. Ok, gente? Então, nós temos frase com have e com o has. Outro exemplo. She has not organized the house. Ela não organizou, né? Não arrumou a casa. She has not organized the house. Chama atenção aqui para a estrutura.
verbo auxiliar, né? O verbo que vai dessa estrutura, o verbo que faz parte dessa estrutura, o have or has, mais o not, mais o verbo no particípio, tá? E aí o complemento. She has not organized the house. Ok? O que a gente precisa lembrar, então, dessas frases negativas do present perfect? Nós temos a presença do not, né? A presença do not sempre após o verbo have or has. Esse verbo, por sinal, ele faz parte dessa estrutura, desse tempo verbal. Então, quando fala em present perfect, ou então present, nesse caso, né, present, ele é caracterizado pela presença do verbo have junto ali, só que ele vai estar no presente, tá? Então, present perfect tem a presença sempre do have or has, mais o particípio do verbo principal. E no meio deles, quando a frase for negativa, eu vou ter sempre o acréscimo do not. É sempre depois do verbo auxiliar que o not aparece, ok? More examples. More examples relacionado então à forma negativa, né, do present perfect. They haven't painted their house yet. Eles não pintaram a casa ainda. Eu vou voltar ali na frase anterior. Olha só, chama atenção para a palavrinha painted. Palavrinha, gente, pode variar a pronúncia, tá, gente? Pode ser painted or painted. Depende ali muito do contexto onde ela está sendo utilizada, tá? Então, se vocês, por acaso, ouvirem o verbo painted, né, levemente aparecendo a pronúncia do D, ou então painted, painted. Essas pronúncias podem variar um pouquinho, tá? Depende do contexto e também da origem do falante. They haven't painted their house yet, tá? Outro exemplo. Outro exemplo que eu vou mostrar para vocês, olha só. He has not or hasn't, né? Eu posso utilizar a forma abreviada ou não. Traveled to São Paulo. Ele não viajou para São Paulo. Aqui eu vou chamar atenção para vocês, né? Se da palavra painted eu chamei atenção para a pronúncia, aqui eu vou chamar atenção dessa forma, tá? A palavrinha traveled, ela vai variar. Você pode ver de repente uma palavra com dois L's aqui, tá, gente? Se vocês verem essa palavra traveled, né, o verbo travel no passado com dois L's, ele é a mesma palavra, só que com dois L's é do inglês britânico e com um L é do inglês americano, tá? Então eu lembro que uma vez um aluno me perguntou por que ele viu em algum outro local verbo com dois L's e, né, a gente estava trabalhando com traveled com um L só. Então só para justificar, porque é uma pergunta bastante comum. Se vocês verem a palavrinha com dois L's, essa palavra é do inglês britânico, né? O inglês americano, então, ele sofreu uma alteração, ele tem utilizado aí somente um L, tá? Então, a palavrinha traveled pode ser com um L ou com dois L's, certo? He has not traveled to São Paulo. Ele não tem viajado, não viajou para São Paulo. Outro exemplo. He hasn't called him. She hasn't called him, sorry. Ela não chamou, não ligou, tá? A palavrinha call é chamar ou então fazer uma chamada de telefone, né? Então, nesse contexto aqui, ela não ligou, ou também chamou, né? Nesse contexto também cabe. She hasn't called him. Ela não ligou para ele, né? She hasn't called him. Repare que nesse contexto aqui foi, né, preferido utilizar o verbo have, né, no caso has, com o not na forma abreviada, hasn't. She hasn't called him. Ela não ligou para ele, ou não chamou por ele. Outro exemplo. I haven't seen my sister since 2005. Eu não vejo minha irmã desde 2005. I haven't seen my sister since 2005. Eu não vejo minha irmã desde 2005. Chama atenção para a presença do haven't, que é a forma abreviada de have not. Haven't seen, né? O seen, então, é o particípio do verbo see, né? Do verbo ver. I haven't seen my sister since 2005.
Eu não vejo minha irmã desde 2005. Mais 2 exemplos agora com o it, né? It é ele ou ela para coisas e objetos e animais também. It has been hard for us to deal with John. Tem sido difícil para nós lidarmos com o John. Chama atenção para a presença do has mais o verbo no particípio. Essa frase, então, está na forma afirmativa e não negativa. Se eu colocar o not aqui, né, logo após o verbo auxiliar, então eu tenho uma frase negativa, tá? It has been hard for us to deal with John. Ou então, it has not been hard for us to deal with John. Né? Tem sido difícil ou não tem sido difícil para nós lidarmos com o John. Outro exemplo, it hasn't rained for a long time. It hasn't rained for a long time. Não chove há muito tempo. Então, a forma abreviada aqui, tá? It hasn't rained for a long time. Não tem chovido por um longo tempo, tá? Aqui a forma hasn't, a forma abreviada de has not, tá? Então, o que fica claro sempre é que eu vou ter na frase negativa do present perfect a presença do not, tá certo? Então, gente, para memorizar o present perfect, ele tem suas características, suas situações de uso. Nas frases negativas, então, eu tenho o acréscimo do not, que vai estar sempre presente depois do verbo auxiliar have or has, quando o sujeito, né, for terceira pessoa do singular. No mais, né, lembrando que eu tenho a forma have or has, a gente tem que atentar para as formas negativas, que é a presença, né, que se dá basicamente pela presença do not, que vai sempre depois do verbo auxiliar have or has, tá? Então, forma negativa vai ter o not sempre depois de have or has. Na sequência, eu vou ter o verbo no particípio passado, que faz parte da estrutura, e o complemento, tá certo? Vou mostrar para vocês agora uma lista de verbos que nós vimos ao longo da aula. Olha só. Nossa verb list, lista de verbos. Então, tem o verbo em português, né, está em amarelo, viver, é live, o passado lived, lived, né, o particípio desse verbo, a terceira coluna ali, né? Aí eu tenho o verbo ler, que é read, no passado vai ficar read. Read, read, no particípio, né, vai ficar read. Repare que é a mesma escrita, mas a pronúncia varia, tá? Então, o verbo read, no presente, I read, e no passado, I read, eu li. O verbo organizar, é um verbo, uma palavra cognata. Organizar vai ser organize, ou organized, que é o particípio passado. Pintar, o verbo paint, pintar, e o passado vai ser painted, como eu já falei para vocês, or painted. Aí depende do contexto, da situação que está sendo utilizado, tá? É possível uma pronúncia variar, principalmente nesse contexto aqui. Paint, painted, or painted, tá? A pronúncia varia, então, desse verbo. O verbo viajar, travel, travel, or traveled. Lembrando, né, que o verbo traveled pode ser com 2 L's, que tem origem no inglês britânico. Aí o verbo ligar ou chamar é call, no passado called, called. O verbo ver, see, no particípio passado ele vai ser sing, see, sing. E por último o verbo chover, que é rain, rain no passado, né, no particípio passado, rained, rained. Todos esses verbos, né, com exceção do verbo ver, são verbos regulares, né, devido à sua terminação em ed, tá certo? Então, uma lista de verbos aí para vocês anotarem também, memorizar o significado deles, tá? É sempre uma boa ideia memorizar lista de verbos, né? É a classe gramatical, de fato, mais importante de qualquer idioma, e do inglês não é diferente, tá certo, gente? Então, agradeço a participação de vocês e nós nos vemos nas próximas aulas. Bye, bye!